This is the Blue Reset. Olá, eu sou Danilo Santos e esse é o The Blue Reset, o podcast quinzenal da Desk Manager, onde nós falamos sobre inovação, eficiência e, é claro, inteligência artificial. E hoje eu estou com duas convidadas especiais, duas mulheres. Estou bem feliz de ser o host desse podcast e o tema está quentíssimo, mas antes eu quero apresentar Isis Borges. Obrigado por ter vindo. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigada pelo convite. Que isso, muito bom. Fala um pouquinho quem é a Isis, por favor. Bom, eu sou engenheira de formação, atuo como headhunter há 15 anos, sou sócia de uma consultoria que chama Talences Group e tenho um duplo chapéu lá. Eu cuido de recrutamentos de posições permanentes para diretoria, C-levels e conselheiros nos setores de indústria e energia, e eu cuido também de um negócio do grupo que trabalha com alocação de profissionais temporários e terceiros, a Assigna. Além disso, sou colunista do Valor Econômico. Eu assino uma coluna que chama Carreira no Divã, uma vez por mês, no jornal impresso e no online. Sou colunista da Abril, da Você RH, tanto a contracapa da revista impressa, quanto eu tenho uma coluna no site da Abril, e sou colunista também do portal Celulose. Muito bom. E hoje eu estou com a Luísa Leite, mas eu não vou conseguir chamar ela de Luísa Leite. Eu vou precisar chamar ela de Lu, porque não tem jeito, Lu. Seja bem-vinda ao nosso podcast, ao The Blue Reset, Lu. Muito obrigada, estou honrada de estar aqui. Gente, eu sou a Head de Marketing aqui da Desk Manager, eu venho de uma jornada empreendedora, eu tive 2 negócios antes de entrar nesse mercado de tecnologia, inovação. Eu tive um e-commerce, vendi para o Brasil inteiro, depois eu tive um marketplace, uma startup de fato. B2C, então andei pelo Vale Sombrio, sobrevivi, trabalhei com Venture Capital investindo em startups por 5 anos, e agora eu tô aqui na Desk Manager justamente olhando para o marketing, olhando para a gente trazer mais eficiência para dentro da nossa operação e também para a gente trazer mais leveza nesse mundo de tecnologia. E tem, enfim, trabalho muito bacana. Parabéns, Lu. Um começo muito legal. Meninas, hoje a gente vai falar sobre o silêncio entre os departamentos. Eu brinco que é o tal do a gente se fala, mas a gente não se conversa, né? É muito comum, mas não acontece em lugar nenhum. Mas a ideia aqui é entender, até pegando a sua área, o marketing não fala com vendas, o RH não entende do produto. E aí, conversando por você, Isis, o que que você vê com relação a essa questão do silêncio e dos silos? Eu não gosto de trazer a palavra silos, porque poucas pessoas conhecem, né? Mas o que que você pode trazer para a gente dessa questão? E o que que isso gera de prejuízo para as empresas? Pode parecer um absurdo, mas é muito comum, né, nós vermos nas empresas esses silos, feudos e as áreas cada uma com um objetivo, às vezes, até antagônico, que não conversa com a outra área. Eu enxergo bastante prejuízo para as empresas que não percebem, que as equipes estão trabalhando dessa forma. E eu vejo que muitas vezes o mercado, os clientes percebem até antes do que a alta liderança da própria empresa. Eu vejo, bastante complexo, essa questão, porque envolve egos, envolve também uma clareza de objetivos que muitas vezes, até pela confidencialidade das áreas, uma área não compartilha com a outra qual que é o objetivo que eles têm e não se busca as sinergias. Então, é um ponto relevante e que deveria estar na pauta dos conselheiros e do número um das empresas. Ô Lu, e por que que é tão difícil derrubar esses silos, principalmente para aquelas empresas que precisam faturar milhões, né? Eu Pegando até o gancho da eu Isis. acho que esse é um excelente ponto. Eu acho que o RH sofre muito mais que o marketing em um ponto para mim que é crucial. Os outras equipes entenderem que existe geração de valor e de receita, inclusive, dentro do RH, dentro do marketing. Então, o marketing é muito visto como métricas de vaidade, né? O RH é muito visto como festa, é contratar gente. Tipo, Não, é aqui endomarketing, aí mistura um RH e o marketing, mas eu acho que quando se tem essa visão de que todas as áreas são responsáveis por receita no final do dia, porque são. Não vai ter time de vendas para vender se não tiver o RH para contratar. Não vai ter a apresentação ou a publicação para o time de vendas fazer se não tiver marketing. Quando a gente não tem essa visão,
integrada dentro das corporações, é assim que a gente acaba criando esses silos. E por isso que o que a Isis trouxe sobre o ego, para mim, é 99% das vezes, na minha visão, o problema é ego. Porque o alinhamento existe. A reunião de kickoff no início do ano, para alinhar as metas, para alinhar as estratégias, existe. Mas o ego acaba atrapalhando nessa dinâmica, porque não. Como que eu, que sou o diretor de tecnologia ou diretor de vendas, vou ficar ouvindo o RH e o marketing sobre opiniões na minha estratégia? Eu acho que o problema está aí. E a recíproca é verdadeira também, né? A gente sabe de casos de marketing e de RH, não, eu não vou ouvir o time de tecnologia, eles não entendem nada de pessoas, entendem só de código. Ou o marketing, vou ficar ouvindo produto? Não, produto não sabe nada de marketing. Então, acho que o ego é o que atrapalha mais nessa dinâmica, sabe? Muito bom. E Isis, trazendo até pegando o gancho da Lu aqui, teve algum momento que você percebeu que a colaboração entre esses departamentos, essa quebra de silo, fez total diferença no negócio? Você passou por essa situação já? Eu lido com muitas empresas de culturas as mais variadas e a gente vê nas empresas, como headhunter, né, você é chamado para contratar alguém para uma determinada missão. Quando se vê um alinhamento entre o RH, a alta liderança, o gestor da posição em si, todo mundo falando a mesma língua e você percebe que as pessoas, seguem realmente a mesma agenda, não tem uma agenda oculta ali no meio do caminho, é mais perceptível que existe esse alinhamento e coincidentemente são empresas que estão crescendo, que estão à frente, que têm diferenciais competitivos muito relevantes. Em contrapartida, quando a gente entra num alinhamento de uma vaga, que o RH diz uma coisa, o CEO diz outra, os conselheiros não se entendem e começam a surgir agendas ali paralelas, cada um querendo uma coisa. Muitas vezes a empresa também está passando por momentos desafiadores. Existe um reflexo direto nessa questão da cooperação com o momento que a empresa está, com o posicionamento que eles estão. Eu vejo isso com bastante frequência. E é complicado porque é uma coisa de um jogo de poder não dito, né? Tem ali algumas nuances, não existe uma clareza ali à frente quando existem esses desalinhamentos. As pessoas não falam com clareza: "Ah, não, eu não concordo com você, Danilo, por causa disso". Não, ele ouve o Danilo, aí dali a pouco: "Não, mas espera aí, o que o Danilo disse não é bem assim, a gente tem que ir por esse outro caminho". Pega o Então, telefone e liga pra você, né? E diz assim: não, então, você sabe o que o Danilo falou? Esquece. vamos por essa outra linha, então é complicado, mas é muito comum, é absurdo, mas é comum, infelizmente. Ô Lu, e você? Eu gostei do termo dela, agenda oculta. Eu vou pegar esse seu. Eu vou pegando essas coisas e vou Uhum. pegar. Teve algum momento, Lu, que você percebeu essa ideia de colaboração versus sucesso? Total, assim, acho que trazendo da minha jornada até empreendedora, assim, a gente só cresceu como startup quando todos os sócios entendiam todas as operações e, assim, a gente foi construir uma máquina B2B, por exemplo, quem estava ali no dia a dia fazendo a venda no começo, a gente não tinha time, eram sócios. E isso faz toda a diferença, porque apesar de ter expertises diferentes, quando a gente se junta, se conversa e pensa na melhor jornada para o cliente, porque no final do dia é isso que impacta. Essas nossas comunicações entre áreas, elas formam uma melhor jornada para o cliente. A gente estava recentemente fez um evento do varejo aqui e o pessoal estava justamente falando sobre isso, né? Porque o consumidor tem uma visão de que o varejo é só o PDV no shopping, né? É só aquilo ali. Mas na verdade tem muita coisa que acontece antes e muita coisa mesmo. E acho que a estratégia de negócio é a mesma coisa. A Isis falando me remeteu muito à lógica de que a gente sempre quer construir o melhor, quer construir a Barbie, né? A gente quer a Barbie. E no final do dia, essas áreas desconectadas, a gente acaba construindo um Frankenstein. É um Frankenstein, é um grande Frankenstein, e assim, é um braço de um jeito, uma perna de outra cor, e o grande problema pra mim é esse, porque no final do dia o corpo, que é a empresa, não trabalha bem, e não tem bons resultados. Então é coincidência de que os bons negócios, que têm bons alinhamentos entre áreas, têm melhores resultados? Sim e não, porque tem um trabalho muito grande, provavelmente inclusive do time de RH, do time de pessoas, para fazer com que esse alinhamento aconteça. É isso. Não, é muito legal e o papo é incrível.
E me remete a algumas histórias aqui, mas vamos em frente. E assim, pegando inclusive o gancho que você deixou, até pela sua experiência, qual que seria um insight ou, enfim, uma dica que você dá? Porque hoje a gente vê também essa questão da correria, né, da pressa, da velocidade, para quem está se tornando líder e acaba não enxergando essa oportunidade que a Luísa inclusive falou, de transformar a agenda oculta no sucesso. Quais seriam as dicas, enfim, que você, os insights que você traria para esse pessoal que está virando líder agora, ou que é líder e não está conseguindo enxergar? Eu vejo que nas empresas que a comunicação e a fluidez de ideias flui melhor, funciona melhor, normalmente as pessoas se dão bem. Esse é um primeiro ponto. Então, essa questão relacional, de você não só conhecer o outro pelo que ele faz ali, a agenda do trabalho dele, o escopo, mas conhecer o ser humano por trás, tentar se conectar com as pessoas, isso ajuda, porque vai criar um grau de confiança maior entre as pessoas. Então, você está virando um líder agora, ou você já é líder. Se você tiver confiança nos seus pares, e também na alta liderança que tiver acima, por conhecer as pessoas, saber que as pessoas estão bem intencionadas, têm uma boa índole e tudo mais, fica mais fácil o trabalho e é mais fácil que essas pessoas também tolerem, às vezes, algum desvio, te ajude na jornada. E não só aponte o dedo e te coloque ali no hall of shame, né, no hall da da vergonha ali por alguma coisa não feita ou feita errado. Então acho que esse é um primeiro ponto. A capacidade de escuta também é muito importante. É comum que a pessoa seja promovida e ela muitas vezes, queira se provar e tenha receio de mostrar alguma vulnerabilidade, porque: "Puts, me puseram nesse cargo, eu preciso mostrar que eu sei o que eu estou fazendo". Só que muitas vezes as pessoas são promovidas pelo comportamental e muitas vezes por uma aposta. A gente sabe que não necessariamente ela domina tudo daquele cargo. Ela tá júnior naquele cargo, porque ela acabou de assumir. Então ela tem uma jornada de evolução, de aprendizado. Então essa questão da escuta, de estar aberto a aprender, de ter essa postura de ser um eterno aprendiz, também vai ajudar muito, essas pessoas que acabaram de sentar na cadeira. Sabe que isso é muito interessante, porque uma vez eu trabalhei com uma pessoa que a gente estava tendo alguns atritos, assim, e a gente teve uma reunião uma vez que ele olhou pra mim e disse assim: "Nossa, sabe o que me incomoda, Lu, de trabalhar assim, né, nesse modelo que a gente tá trabalhando?" Eu disse assim: "O quê?" Eu disse: "Eu nunca sou a pessoa mais inteligente sentada à mesa." E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, eu disse assim: "Cara, que bom." Eu tipo, imagina só se você fosse sempre a pessoa, nem o CEO, nem o outro cofundador é a pessoa mais inteligente sentada na mesa. Eu disse pra ele: "Eu acho que você deveria mudar essa perspectiva de você não se colocar nesse espaço", porque aí entra justamente o ego. Quando ele falou isso pra mim, eu vi o ego dele, o ego sabe aquele meme que tem Sim. uma pessoa e aí tem algum negócio atrás dela e negócio atrás do outro? Eu vi exatamente isso, sabe? Eu ouvi o ego dele por trás, eu disse assim: "Mas você já pensou o quão bom é isso também?" Porque eu acho que a gente tem muito isso na jornada como líder, de idealizar como os filmes mostram, né, o líder correndo por Nova York com café na mão, o computador na outra e tudo. E assim, a jornada não deve ser assim. Eu concordo 100% com o que a Isis trouxe, das pessoas se conhecerem mais, principalmente na era da tecnologia que a gente tem vivido, e aqui na Desk a gente fala muito sobre inteligência artificial, é muito fácil da gente se afastar das Total. pessoas, porque, meu agente de IA tá fazendo isso aqui, meu outro agente tá fazendo isso aqui, mas eu acho que cada vez mais esse papel estratégico da liderança vai ser justamente fazer com que as comunicações ocorram, inclusive entre inteligências artificiais, tá? Essa é a minha teoria para o futuro. Mas a gente precisa cada vez mais reforçar essa questão de eu conheço a pessoa que está por trás. O agente eu não conheço. O agente, a tecnologia eu conheço, mas o agente em si não conheço. Mas a pessoa, sim. Então eu sei onde o Danilo vai no final de semana, eu sei para onde a Isis gosta de viajar, porque isso traz repertório também para o novo líder, né? Sim, sim. Não, é muito interessante. E aí, assim, pegando até o gancho, Isis, você, de novo, por que que é tão difícil trazer a comunicação para o centro das empresas? E aí é importante, comunicação, a Luísa está aqui, ó, ela pode até discordar de mim, mas comunicação, pessoal, não é marketing. Às vezes o pessoal fala, não, coisa do marketing, tá lá, toma a intranet, sei lá, um e-mail marketing, um newsletter, mas não é isso, né? Por que que é tão difícil isso? É, a comunicação, ao meu ver, deveria estar no plano de desenvolvimento individual de todo mundo sempre.
No meu tá, acho que no de todo mundo deveria estar, porque ninguém nunca vai ser perfeito em comunicação. E você quanto mais você evolui nessa questão de, através da conexão com as pessoas, você conseguir melhorar o resultado e tudo mais, a empresa só tem a ganhar e a nossa carreira também. Hoje nós estamos nesses papéis, amanhã tudo muda. E se você se comunica bem, cria uma relação de confiança e cria uma conexão de fato genuína com todo mundo, a sua carreira vai alavancando. Você sempre sabe para quem você pode ligar para pedir uma ajuda, para perguntar alguma coisa. E eu acho que é difícil porque nem todo mundo para pensar na comunicação, ou as pessoas enxergam a comunicação como, é uma oratória para eu ir lá apresentar alguma coisa. E não, é o tom que eu uso num e-mail, é a forma que eu prefiro ligar para alguém versus mandar um WhatsApp, porque a comunicação escrita depende muito do estado de espírito de quem recebe. Então, ter essa sensibilidade, isso daqui eu escrevo, isso daqui não, eu vou pedir 5 minutos, você tem 5 minutos e vamos conversar? Ficar brigando por e-mail, sabe? Essas coisas que a gente vê nas empresas, que não acontece, né? Mas são coisas que as pessoas, eu acho que a turma subestima e não coloca a prioridade onde deveria colocar. E esse olhar tem que ser contínuo. Toda vez que tem algum problema, que alguém não entendeu muito bem, que está tendo algum estresse ali, sempre a comunicação está envolvida. A forma como eu me comuniquei, que não foi eficaz, eu não me desdobrei de várias formas para a pessoa de fato entender, ou eu não tive paciência para explicar. Enfim, tem várias nuances ali que fazem parte do contexto. Isso é muito interessante, porque tem uma questão, inclusive, geracional, né? Eu converso muito com meu pai, né? Meu pai tem 64 anos. E aí, ele vê hoje eu como líder, e aí ele tem várias perguntas, várias questões, assim, que eu digo, pai, mas você não olhava pra isso? Imagina, meu pai era gerente de fábrica, gente. Do arroz ainda, né? Super tradicional. E assim, ele gerenciava as pessoas, e é muito interessante porque eu vou pro interior, às vezes, e eu encontro, a gente sai junto, vai no supermercado, a gente encontra pessoas que foram lideradas pelo meu pai e todos têm muito carinho. Mas ele vê como eu lidero e ele fica assim: nossa, mas você faz reunião com seu time uma vez por mês, individual, com cada um, pra olhar, pra pensar na jornada deles dentro da empresa? Eu disse: sim. Ele assim: você já sabe quando você vai promover as pessoas? Eu disse: olha, eu tenho um plano pra quando eu vou promovê-las. Ele fica horrorizado. E eu fico assim: mas como que você fazia? Ele assim: era mais freestyle, assim, sabe? Tipo, pô, eu tava ali andando no meio da fábrica, conversava com a pessoa, e assim, era muito relacional também. Eu disse: tá, mas e aí, a pessoa que tava lá no fundo, na operação, fazendo a operação acontecer, você não olhava pra ela? Ele assim: na maioria das vezes não. Eu disse assim: pois é, e é por isso que a gente tem tantos problemas estruturais, inclusive dentro da indústria, por exemplo, né? Justamente por isso, porque a gente precisa mudar essa perspectiva. E eu acho que, pra mim, o cerne da gente ter esses silos é justamente esse ponto que a Isa está trazendo, a comunicação. Porque a galera às vezes acha que comunicar bem é tu ser o influenciador, tu fazer o vídeo, é É também, isso, é é isso. também, mas não é só isso, Não é só né? É isso, eu falo pro você. pessoal. E eu acho que junta a comunicação com essa questão de você conhecer bem as pessoas. Então, isso é uma coisa que eu tento fazer. Eu comecei na Desk tem 3 meses agora, né? E nos meus primeiros 90 dias, era um pouco do meu intuito, era também conhecer todos os líderes para saber como que eu preciso me comunicar com cada um deles. E onde que fica o calcanhar de Aquiles de cada um, né? Dos meus pares, vamos dizer assim. Porque tem um livro muito bom também que eu sempre recomendo, que é Os Primeiros 90 Dias. Eu gosto. Sim. Ele traz justamente essa lógica, e isso é uma coisa que os Estados Unidos traz muito, que é o plano de 100 dias, né. Claro, tem todas as questões políticas que a gente não precisa entrar aqui, mas o plano de 100 dias vai ditar como vai ser todo o mandato da presidência. E eu acho que a liderança precisa ter o plano de 90 dias para todo ano, para cada ano, sabe. Então eu vou entrar num próximo ano, eu preciso ter os meus planos de 90 dias, de como que eu vou me comunicar melhor entre áreas, porque isso vai ditar como as metas serão alcançadas. Comunicação e você conhecer a pessoa que você está comunicando. Acho que o ponto principal para mim é esse, assim. Legal, então essas seriam as suas 2 dicas. Total, eu concordo 100% com o que a Isis trouxe. Muito bom. Vou trazer um debate aqui com vocês aqui. Vamos lá, hein? 36% de retenção de clientes quando marketing e vendas estão alinhados e se comunicando bem. Faz sentido, Isis? Faz sentido. Nossa. Mas eu acho que esse percentual podia ser melhor, né? E como melhorar então? O que você acha?
Eu acho que não só marketing, com vendas, eu acho que todas as áreas, você citou operações, se for uma empresa fabril, que tem operação, ou mesmo empresa de serviços, né, que tem ali o gestor da operação, o gestor de supply, todo mundo tem que estar extremamente alinhado e com as metas, objetivos convergentes. Tem empresas que trabalham com metas antagônicas, né, a minha meta eu bato a minha meta, se ela não bater, então tem um pouco disso também. São culturas, não tem certo e errado, mas eu acho que no geral, se as empresas todos os departamentos tiverem alguma coisa que converja para uma ação em comum, que eles vão colaborar mais entre si, tem uma chance maior ali de sucesso. Muito bom. E você, Lu, você tá envolvida, hein? Eu acho que a gente vem encontrando algumas mudanças de mercado que vem corroborando para a gente melhorar essa métrica, sabe? Que é justamente essa visão de revenue que a gente tem agora, de operações de fato, né? O CRO, que ele já olha para essa linha de como é que eu junto o marketing com vendas e CS. Eu acho que cada vez mais para a gente melhorar isso é a gente acreditar que a jornada do cliente é uma só. Então eu preciso conhecer, eu preciso saber como vendas conversa com o cliente que eu botei na porta, né? Eu recebi o cliente na porta. Eu, como marketing, recebi o cliente. Vamos desde o início, na verdade. O RH me contratou e eu tô esperando o cliente ali na porta. Se o RH não me contrata bem, eu já sou uma pessoa que não vai receber muito bem a pessoa na porta. Mas beleza, trouxe ele pra dentro. Coloquei ele aqui no sofá. Eu tenho que saber como que vendas vai chegar e vai oferecer um produto, essa água aqui, para esse cliente que eu botei dentro sentado aqui no sofá. E como que vendas fez isso para o CS descobrir como retém esse cliente ao longo dos anos. Então eu acho que a gente olhar para a jornada como uma só facilita e traz uma empatia entre áreas, que eu acho que o grande problema hoje é esse. A gente roda muito evento aqui na Desk Manager e esses dias o pessoal do RH passou boa parte da jornada do evento tocando eles o evento. E aí uma das pessoas do RH me procurou depois e disse assim: "Nossa, eu não sabia quão difícil era fazer o que vocês fazem". Eu tô assim: "Pois é", e eu disse pra ele: "Pô, e eu acabei de contratar 2 pessoas para o meu time". Foi super complexo, porque é entrevista, é análise de perfil, tem várias coisas, né. Então a gente criar essa empatia entre áreas, pra mim, é o principal, porque é muito difícil fazer o que todo mundo faz. O líder, então, eu sempre digo, o papel do líder é muito legal quando a gente contrata, mas, você bota um líder que nunca demitiu alguém e um líder que já demitiu, você vê que eles têm cascas completamente diferentes. Então a gente criar essa empatia, eu acho que é o caminho pra gente ter uma jornada unificada das pessoas e tirar um pouco dessa visão de tipo: "Não, esse cliente é meu. Não, esse colaborador é meu, eu que trouxe Tem ele. muito isso, né? É nosso, é tudo nosso". E essas metas compartilhadas ou essas metas que minam outras metas dos outros, cada vez mais eu acho que a meta precisa ser a receita. E o RH, ele impacta muito na receita. E é uma conversa que eu acho que a gente precisa começar a ter com os CEOs, porque às vezes eu convivi com muitos CEOs de startups e afins aqui do Brasil, e às vezes eles não têm essa visão do como o RH é importante para a receita. Assim: "Gente, mas o RH é quem vai perpetuar a cultura de vocês junto com você, CEO". Então eu acho que é uma mentalidade que a gente precisa começar a mudar, cada um vai fazendo a sua parte, vai botando seu tijolinho, né, na construção desse muro, mas para mim é isso, empatia e uma jornada unificada. Muito bom. E é o que eu acredito, e ontem a gente ouviu aqui margem, pessoal. Se tiver o que a Isa está falando, que a Luísa falou, no final do dia é margem, é todo mundo por um único objetivo. Agora, e o contrário também é verdadeiro, Isis? Perder 10% da receita porque você tem muitos silos, e aí você tem que mudar algumas peças do Ah, com xadrez? com certeza. Faz E sentido. qual é a dificuldade, assim como a Luísa falou, de conseguir enxergar isso e ter que fazer uma demissão, um É. desligamento? Eu acho que tem uma coisa que eu ouvi esses dias que faz muito sentido para mim. Cultura é o que você tolera. Então, se você tolera baixa performance, ou se você tolera um comportamento sabotador,
Você está dizendo a cultura pode estar escrita ali na parede, valores, missão, visão, mas, na prática é o que as pessoas veem, é como os líderes e todo mundo age, e como eu, como líder da empresa, tolero ou não um determinado comportamento, corrijo, tá todo mundo vendo a minha ação em cima de um comportamento de alguém da minha equipe, por exemplo. Uhum. Então eu acredito muito que a gente tem que ter essas premissas com muita clareza, assim. Eu aceito isso, isso daqui eu vou premiar, isso daqui eu não vou premiar, isso daqui é caso de demissão, e a gente tem que ter valores, que são inegociáveis, tem que ter algumas coisas inegociáveis, para se conseguir colocar uma cultura que de fato faça sentido com a cabeça da liderança daquela empresa. Então, eu acredito que o primeiro ponto é esse, assim, não só a gente agir dentro dos valores do que a gente acredita que é o certo, mas a gente premiar ou reprimir ou até desligar conforme as pessoas acertam ou erram essa jornada. Mas para isso tem que estar muito claramente comunicado. Você precisa comunicar, as pessoas precisam saber o que é esperado, o que é tolerado, o que não é. Não pode ter aquele feedback ou aquele retorno numa avaliação de desempenho só uma vez por ano. Você precisa trazer isso sempre, todo mês, Uhum. às vezes toda semana, É. dependendo do grau de maturidade daquelas pessoas. E você precisa ir dizendo, de fato. Tem muita gente que acha, é tão óbvio, tá implícito. E não, você precisa dizer. O óbvio precisa ser Ser dito. dito. As pessoas precisam ouvir o que é esperado delas, qual que é o comportamento adequado, não só o que eu vou fazer, mas o como é importante. E a partir disso você vai corrigindo a rota, né, e vai colocando todo mundo na meta que deveria ser tanto de ação quanto comportamental, porque o comportamento diz tudo, o comportamento afunda uma empresa dependendo da situação. Não, muito bom. Eu costumo dizer que deu aula, pessoal. Deu aula, foi Total. sensacional. E a palavra aqui que eu deixo é transparência, que é o que falta e é o que eu gosto muito na Luísa. Não estou puxando o saco, mas Luísa, e você acredita que 10% é pouco ou dá para ter um pouco mais Eu de concordo cem por prejuízo? cento com o que a Izzy tá trazendo, sabe? Tipo, eu acho que a gente precisa ser mais. E aí tem outro livro, que eu sou a rainha dos livros aqui, Ah, eu Izzy, também só- adoro. é um Vai livro. colocando os É um nomes livro, aqui. é um livro excelente que é Empatia Assertiva, que ele justamente traz essa questão do feedback para os liderados, né? Eu já sou líder há alguns anos, mas eu tô sempre buscando mais conhecimento com relação a isso, porque não é da minha natureza, né? Eu sou formada em design gráfico. Minha natureza é ver isso aqui e pensar assim, essa logo tá bonita. É isso que eu sei fazer, né? Então não é da minha natureza. Eu acredito muito nessa lógica. Tem uma trend nas redes sociais que eu adoro, que é demite ou treina. E aí as pessoas vão trazendo casos de pessoas assim, né? Tipo, putz, o colaborador que só mina a liderança, que fala mal, que tem grupo no WhatsApp falando mal do líder e tal. O que que faz? Demite. E aí, o gestor de RH vai trazendo muito isso. E aí, às vezes, as pessoas. É muito interessante essa trend, porque aí, às vezes, a pessoa tá. Demite. Eu disse, demite. Os Ou né? Eu detratores, disse, né? demite. Tipo, você não tem o que fazer. A pessoa já tá ali falando mal de você. Isso você não vai mudar. Eu acho que a gente precisa. Tem uma. Eu tava justamente lendo uma matéria sobre a infantilização do trabalho. Que ela vem acontecendo muito essa lógica de tipo, não, mas a gente não vai conversar sobre isso, porque é um assunto mais delicado da gente ter, né? Como é que eu vou dar um feedback, pô, que o Danilo não tá com um bom desempenho, né? Que ele não tá batendo a meta dele de vendas, por exemplo. Eh, Essa infantilização faz com que o colaborador não saiba da real realidade. E eu falo real realidade nessa lógica mesmo, de tipo, eu não sei que eu estou desempenhando mal. E aí, quando a gente vai lá e demite, porque a gente quer melhorar essa margem, a gente quer, né? Como negócio, a gente sempre quer crescer, como CNPJ, a gente sempre quer crescer. Ele fica surpreso, ele fica, nossa, mas eu não esperava por isso e tudo mais. E aí, quando você vai mostrando os dados de tudo, a pessoa fica assim, nossa, mas nunca me falaram sobre isso. Então, o Danilo sabe, eu vivo dizendo aqui, nós somos todos adultos nessa sala, certo? Sim. Então, vamos conversar como adultos. E aí, eu acho que é essa parte E é legal isso que ela fala, porque parece Sim. que dá um choque. Aí a galera, opa, liguei. É. Então, eu Sou acho que adulto. assim, eu concordo 100% com o que a Isis trouxe, porque eu acho que a gente precisa ser mais. eh, Trazer mais as realidades e as metas e conversar mais sobre isso, sabe? Isso é uma cultura que vem, inclusive, do Vale do Silício, né? O Vale do Silício começou com essa lógica de mostrar o resultado financeiro para todo mundo na empresa. Porque antes, uma corporação, se não fosse listada,
O marketing não sabia quanto que faturou. O próprio time comercial, às vezes, não sabia de grandes corporações. As listadas, elas têm que enviar relatórios, né, com uma certa frequência. Então, acaba que o dado é público, vamos dizer assim. Mas o Vale do Silício que começou esse movimento de, tipo assim, não, eu preciso que o RH saiba quanto que a gente faturou esse mês e quanto que a gente quer faturar mês que vem. Porque no final do dia, eu acho que eu acredito muito que, dadas as porcentagens, mas eu realmente acredito que somos todos vendedores. A gente é vendedor de jornada para colaborador, a gente é vendedor de, né, compra mesmo, assim, vender, mas a gente é vendedor de sonho aqui dentro, De si mesmo. de si mesmo e tudo É mais, assim. Então, verdade. quanto mais a gente trouxer essa cultura, eu acho que a gente vai melhorando essa margem. Muito bom, muito bom. E, ô Isis, qual é o custo do prejuízo de um silo? Como é que a gente consegue identificar, inclusive, isso? É complexo dizer o custo, Precisa de dados, ela já falou aqui, mas você até como mas RH. Eu vejo, na verdade, que o silo ele vai trazendo prejuízos que nem sempre são mensuráveis num primeiro momento, e quando você percebe, o estrago está feito. Quando aquilo fica evidente, muitas vezes, eu sou chamada para fazer uma vaga confidencial, porque é uma pessoa que age dessa forma, que isola o departamento, que cria caso com os outros departamentos. E muitas vezes é uma pessoa excelente tecnicamente, com muitos anos de empresa, que conhece muito da cultura e tudo mais. Mas a partir do momento que eles identificaram e resolvem trocar, já teve muito prejuízo envolvido. Já teve turnover de pessoas, já teve projetos que A deram cultura errado já mudou. porque teve sabotagem, a cultura tá uma cultura complexa, você tem um monte de gente, às vezes, desengajada. A postura do líder é total influência em cima do engajamento das pessoas. Então, é difícil mensurar, eu acho que cada caso vai ter uma forma de medir, cada empresa, o histórico, mas eu diria que é grande e muitas vezes muito maior do que as pessoas medem de fato, porque elas vão usar algumas variáveis, mas tem muitas outras coisas que influenciam esse Que não todo, entra na meta da área em si, mas que influencia que 100%. impacta. Eu Exato. concordo 100%. Porque, pra mim, é isso. Tipo, essa parte das pessoas, inclusive, é isso. Tipo, você já tem uma conta passada que você não pagou. É o débito técnico, É, chama de débito você técnico. tem Sim. uma conta ali atrasada, entendeu? Você já tá lá no SPC. E você vem há tempos com esse problema, Exato. né? A partir do momento que você ligou o alerta, vamos medir a partir de agora o problema, mas e lá atrás, exato. Exatamente. Ô Lu, e desenhar processos forçam as pessoas a falarem a mesma língua? Faz sentido ou não? Eu acho que um pouco sim, mas eu acho que tem o lado humano, né? A gente fala tanto de inteligência artificial, mas eu acho que tem esse lado humano. Tipo, eu acho que o processo é importante, mas a pessoa que tá ali executando, ela precisa acreditar nesse processo. E eu acho que isso é papel do líder. Eu vivo dizendo isso para todo mundo, pros fundadores e pras fundadoras que eu dei mentoria por alguns anos e dou ainda, você é o espelho da sua operação. É bem isso que ele está trazendo. Se o CEO não respeita a cultura, por exemplo, o líder não vai respeitar, consequentemente, o liderado já não também não vai respeitar e tudo mais, assim. Então, eu acho que sim, acho que o processo é uma coisa super importante da gente deixar claro, inclusive do tipo, olha, eu como marketing, eu recebo uma demanda do RH como? Ah, eu recebo via chamado, vamos dizer assim. Ou não, eu recebo, a gente precisa fazer uma reunião de alinhamento e tudo mais. Tem, né, a gente tem ali o nosso catálogo de serviços, vamos dizer assim. Então, esse tipo de processo, eu acho que ele precisa estar muito bem alinhado. E assim, não tem problema o processo mudar ao longo do caminho, porque a gente entendeu, como RH e marketing, que precisava ter um ajuste. Mas eu acho que às vezes as pessoas têm um pouco de medo de o processo ser o que vai engessar a operação. Ou que vai resolver tudo? Também, também. Então, assim, eu acho que um pouco sim, mas tem o lado humano de que ele precisa acreditar nesse processo. E é por isso que eu concordo 100% com a fala da Isa, do tipo, cara, às vezes você tem que demitir também, sabe? Porque se você tá tentando implementar um processo, a pessoa não quer, porque isso vai trazer uma melhoria, mas ela não quer, porque isso vai dar mais trabalho, você precisa melhorar o desempenho do seu negócio e das suas áreas. Eu sou bem transparente, o Danilo sabe sobre isso, às vezes talvez não é com as melhores ferramentas que a gente vai fazer isso, às vezes a gente precisa também mudar a ferramenta. Mas eu acho que isso é o último estágio da coisa, sabe? Eu acho que tem muitas coisas que a gente precisa fazer antes. Então, eu dou um exemplo muito com o meu time aqui. Quando eu assumi, depois de 45 dias, a gente fez uma dinâmica de team building.
justamente porque eu já conhecia eles ao longo desses 45 dias, a gente já conversou, a gente teve one-on-ones, e eu fiz justamente a dinâmica pra gente criar as nossas regras, os nossos valores, como time, né. E eu acho que isso foi transformador para o resto dessa nossa jornada, sabe, e ir pra frente. Porque isso dá o tom de como que a gente vai transformar e como a gente vai se comunicar. Então um dos nossos das nossas regras é que a gente conecta áreas aqui, porque o marketing tem muito essa conexão e como é que a gente faz com que eles se conversem. Eu acho que se isso não tá imerso na cultura do time, Esquece. não tem muito o que fazer, E aí eu te sabe. pergunto, para resolver tudo isso, contratar bem resolve o problema de silos ou é problema da cultura e da liderança, que foi algo que você falou várias vezes? Eu acho que ajuda, Ajuda. ajuda. Legal. Uma coisa sozinha não resolve o Ou problema. seja, é o conjunto. É o conjunto das coisas, mas tudo parte de você ter as pessoas certas, no lugar certo, engajadas, querendo fazer o melhor, com um pensamento no coletivo. Então, o contratar bem é mais da metade do caminho. Mas só isso, se você contratar bem e o restante engolir aquela pessoa, ou expurgar a pessoa que acabou de chegar, também você não resolve o problema. Então, eu acho que é uma combinação. E você pode dividir com a gente quais competências você busca para quando você vai contratar um executivo, para conseguir conciliar tudo isso, criar esse feudo, essa reunir essa galerinha, engajar, o famoso engajamento, ou eu falo que é muito eu não gosto porque virou meio coach, né, mudança de mindset. É, a contratação sempre tem um para quê. Eu não vou contratar uma pessoa pura e simplesmente porque ela sabe fazer tal função. Por exemplo, eu tenho lá uma vaga de uma diretoria de marketing. Não é qualquer diretor de marketing, depende de qual que é a missão daquele cargo. Então, o que que essa pessoa vai fazer? A empresa está no momento de expansão, está no momento de redução, está no momento de estruturar processos, vai abrir capital, enfim, o que está acontecendo? Ela está em compras ou ela está sendo vendida? Você tem uma série de situações que fazem com que você escolha o personagem ali que vai entrar e encaixar na missão daquela função. Então, a primeira coisa é ter essa definição muito bem estabelecida de para que nós estamos contratando. O que que essa pessoa vai fazer no curto, médio e longo prazo? E aí, a partir daí, você destrincha as competências. O que que você precisa? Pode ser que numa mesma empresa, em áreas diferentes, as competências mudem. Porque as áreas diferentes têm critérios e situações ali que a pessoa vai vivenciar que pode não serem exatamente as mesmas competências. Mas tem algumas coisas que eu diria que é universal na grande maioria dos processos. Ética é uma delas, e você consegue verificar isso indo atrás de referências, de histórico, de uma série de formas. Tem assessments e muitas coisas que você pode fazer para tentar minimizar o risco de algum desvio de comportamento na questão ética. Aí a questão da comunicação depende da cadeira. Tem cadeira que não necessariamente o melhor comunicador é a pessoa que vai se dar melhor ali, porque às vezes é uma cadeira de altíssima confidencialidade, que tem que ser uma pessoa bem low profile ali, mais na dela, o mais possível. Então uma pessoa já super comunicativa que conecta talvez seja um risco. Então depende muito da situação, mas uma boa comunicação, no geral, costuma ser um requisito que as pessoas pedem. Essa questão da abertura, para ouvir, uma escuta ativa, de fato, você entender que aquela pessoa consegue escutar, muitas vezes mudar a forma como ela pensa em função de bons argumentos, não ser uma pessoa super teimosa ali, às vezes de ser a dona da verdade. Alta energia para entrega, para execução, aquela coisa de missão dada, missão cumprida. Você quer contratar alguém que vai fazer o que precisa ser feito. E dependendo da cadeira, pode ser que esse fazer seja extremamente estratégico e muito mais a cabeça do que uma execução tática, e dependendo da cadeira, é uma pessoa de altíssima energia para realizar uma série de entregas e tudo mais, mas a capacidade de entregar o que aquela cadeira precisa é um ponto que você precisa olhar também. E aí entra tudo aquilo que a gente falou, né, por exemplo, a capacidade de conseguir assimilar coisas novas e aprender.
e tá aberto a aprender, mesmo que a pessoa aprenda de formas diferentes. Tem gente que aprende muito na prática, eu preciso aprender essa competência, esses pontos aqui para eu desempenhar o meu papel e ponto. E tem outras pessoas que gostam de saber de uma série de outros temas, tudo bem, mas precisa ser aberta a aprender, É. não pode ser uma pessoa dona da verdade, de eu sei tudo, essa área eu fiz isso em todas as minhas outras empresas, eu vou usar a mesma receita de bolo, porque não existe. Então são alguns aspectos que vão ser universais e que acabam sendo mais comuns, mas vai ter situações extremamente particulares de cada posição, de cada projeto, de cada momento que a empresa está vivendo. Muito bom, muito legal. Papo bom passa rápido, olha que coisa maluca, mas eu gostei demais do tema, a gente tá indo para o final. Lu, você quer complementar alguma coisa com relação à Não. contratação? Você que hoje é líder. Eu acho que é um pouco disso de tudo isso que a Isis já trouxe, assim, eu acho que a questão maior pra mim, e eu volto num ponto que a Isis trouxe bem no começo, que é a confiança. Eu acho que desde o primeiro contato, o líder precisa sentir confiança na pessoa que ele tá trazendo. E eu acho que isso vale para todo tipo de cadeira, sabe? Eu acho que confiança a gente passa tendo um bom repertório, tendo uma boa comunicação e sendo uma boa pessoa. É isso pra mim, assim, mas eu acho que a confiança é uma coisa que, pelo menos pra mim, assim, sempre pegou muito essa questão de, tipo, a quebra de confiança, ela é muito dolorida dentro do negócio, porque ela não é dolorida só pra pessoa líder, mas ela é dolorida pra meta. Ela é dolorida pra, tipo assim, eu não tô impactando a minha meta e eu não tenho mais confiança em quem está fazendo. Isso vai trazer cada vez mais formação de silos. Então, eu acho que a confiança Só pra mim é uma afasta, palavra né? só afasta, cada vez mais. Gente, nós temos sempre aqui o nosso momento The Blue Reset, que é muito bacana, e eu não poderia falar de tecnologia. Como que você acredita que a tecnologia pode ajudar também nessa quebra de silos, inclusive falando da própria plataforma, da nossa plataforma da Desk Manager, que tem o workflow, os processos, enfim, que acaba ajudando, como a Lu comentou hoje em dia. Eu acredito que a tecnologia é um meio, uma ferramenta fundamental. Ela vai facilitar muito. Se você tem a tecnologia, você consegue fluir a comunicação, você consegue impactar positivamente as áreas e numa velocidade muito grande, porque hoje em dia a velocidade é É tudo. tudo também, né? É bastante importante no nosso dia a dia, em que as pessoas já entenderam que o tempo é o nosso bem mais valioso, né? Então a gente precisa otimizar o nosso tempo. Eu acho que a tecnologia é uma ferramenta bastante importante. A gente usa, né, a solução da Desk Manager na empresa que eu sou sócia, e eu vi que melhorou muito os nossos resultados, essas integrações, foi extremamente positivo, tem sido, né, uma boa jornada. Eu acho que, a tecnologia é bem isso, ela é uma ferramenta, mas mais do que isso, ela precisa estar no dia a dia das pessoas. Não dá pra gente abrir a plataforma da Desk Manager ou usar o agente já uma vez e não voltar para ele, porque é mesmo essa lógica, né, a própria Isis, né, com o negócio dela, automatizando muito das respostas, mas se o próprio RH não revisita essas respostas com o tempo, gente, a IA alucina, não é só a gente que alucina, né, a IA também alucina. Então eu acho que é muito importante isso, porque isso para mim é uma questão muito grande, conversando com muitos amigos meus que estão montando também startups de IA, eles não revisitam as coisas. Eu disse assim: "Gente, mas tudo é muito mutável hoje, com a inteligência artificial principalmente". E eu acho que é o seu papel como pessoa dentro de uma operação revisitar tudo isso e dizer, dar o direcionamento: "Não, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, isso aqui precisa mudar, olha só, essa informação já não é mais assim, a gente acabou de mudar o benefício de empresa X para empresa Y, você tem que". Pra mim, eu acho que esse é o lado humano da IA, sabe, que a gente acaba esquecendo, assim, de que a gente ainda precisa supervisioná-la e a gente ainda vai precisar supervisioná-la por um bom tempo. Eu falei ontem, senso crítico, você que está no comando. Quem assume ainda é o CPF e o CNPJ, entre outras coisas mais. Indo para o final, um takeaway, uma conclusão, uma frase, um recado que você gostaria de deixar para o pessoal, um conselho, uma dica. Bom, obrigada, um agradecimento aqui pelo espaço de estarmos juntos aqui no nesse podcast, um prazer participar. Prazer é nosso. Bom, conselho, eu acho que cada um é protagonista da sua carreira.
A gente precisa ter um plano de carreira individual, não é responsabilidade de empresa nenhuma, é nosso, Exato. saber onde a gente quer chegar e a partir disso, dos caminhos que você vai trilhar para chegar lá, fazer esse desmembramento da questão comportamental. Quais comportamentos as pessoas que chegaram lá têm? O que que eu preciso desenvolver? E aí fazer um plano para conseguir correr atrás desses objetivos. E, bom, um conselho, leiam as minhas colunas. Que Eu bom. escrevo bastante coisa ali sobre liderança, sobre carreira, processo seletivo, com a intenção justamente de ajudar. Há uns anos atrás eu percebi que, como headhunter, às vezes a gente tem espaço de conversar com alguém específico sobre alguma questão de carreira, e é um privilégio, às vezes, uma única pessoa ter aquele acesso. Então, eu tento pegar essas conversas individuais e de uma forma mais macro e escrevendo e colocando à disposição para ajudar mais gente. Como que a gente te acha nas redes sociais pra gente conseguir seguir a sua coluna? É. LinkedIn, Instagram, por favor. No LinkedIn eu tô como Isis Borge Sangiovanni e no Instagram @Borge_Headhunter. Muito bom. Lu, por A favor, gente Lu. coloca os links aqui embaixo, pessoal, da Isis. Eu acho que pra mim, eu gosto muito dessa lógica que a Isis traz de, tipo, você é protagonista da sua carreira, porque eu sempre fui eu responsável pelo meu PDI e sempre comuniquei ao meu líder. E eu sinto, às vezes, um pouco de falta disso, sabe? Do tipo, porque a jornada é minha. Eu que decido pra onde eu vou, qual caminho eu vou pegar. Eu acho que o principal pra mim e principalmente a gente tem muita gente tech que nos escuta, né? Que nos vê também pelo YouTube. Eu acho que a gente precisa quebrar esses preconceitos que a gente tem com áreas que são mais distantes das nossas. No sentido de, eu preciso ver tecnologia como um apoio para marketing, para a gente justamente ter mais repertório para trazer dentro das nossas comunicações. Mas eu também preciso ver o RH como um influenciador direto de receita. Não só o financeiro, não só as vendas, não só o CS e por aí vai. Então eu realmente acho que a gente deveria revisitar esses preconceitos para justamente a gente melhorar a comunicação entre nós, porque às vezes fica muito tipo, o RH é só festinha, happy hour e tudo, o marketing é só videozinho para as redes sociais, mas não é só isso, gente. Não é somente isso, a gente realmente influencia, assim como os times de tecnologia influenciam super no faturamento, os times de suporte de facilities, né? A gente tem aqui, se a tomada tá funcionando pra gente conseguir gravar esse podcast é porque alguém de facilities veio resolver. Então, acho que a lógica é essa, assim. No final, um time ganha o campeonato. É Lu, isso. redes sociais, por favor, Lu, como é que a gente te encontra? Eu tô no LinkedIn como Luísa Leite. Muito fácil. Sucesso. Se você gostou, esse foi mais um episódio do The Blue Reset. Não se esquece, assina a nossa playlist aqui do nosso podcast, YouTube da Desk Manager, LinkedIn e também no Instagram, tem sempre videozinho novo. E te vejo no próximo episódio. Até lá, meninas, muito obrigado. Valeu! This is the Blue Reset.